Senhor presidente, senhores vereadores, dispensados já os cumprimentos, quero ir direto ao assunto. Primeiro, eu quero abordar a questão da passagem de ônibus, transporte coletivo do município de Bagé. Bagé tem uma das passagens mais caras, não só do Rio Grande do Sul, do Brasil. A passagem de ônibus de Bagé custa R$ 2,50. Esse governo, que é o governo que decreta o aumento da passagem de ônibus, foi o governo que mais aumentou a passagem de ônibus na história de Bagé. Nenhum governo na sua história aumentou tanto a passagem de ônibus, Cláudio, como esse. O aumento foi de 54,95%. Se algum vereador da base do governo acha que não está certo isso, ou quiser fazer a defesa, eu abro aqui meus microfones para usarem meu tempo. Mas esse governo, governo do PT, governo do prefeito Luiz Eduardo Colombo, foi o que mais aumentou a passagem de ônibus dos trabalhadores. Ao contrário do que a maioria dos municípios e do que mais de 50 cidades no Brasil fizeram, inclusive 14 capitais, que reduziram o valor da passagem de ônibus, Bagé ainda não cedeu aos apelos, Lelinho, do parlamento e das ruas. A passagem de Bagé é mais cara do que 14 capitais no país. Ou seja, é mais caro andar de ônibus em Bagé do que tu ir a Natal, Maceió, Recife. Porto Alegre, a primeira sugestão das empresas era 3,30. E o aumento ia ser R$ 3,30 a passagem. Houve um manifesto, ficou em R$ 3,00. Depois houve outro manifesto, R$ 2,85. E ontem, a Câmara de Vereadores aprova o valor e fica em R$ 2,80. Ou seja, R$ 2,80 para te andar em Porto Alegre. Em Bagé, tu paga R$ 2,50. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, na noite de ontem, eu acompanhava a sessão, aprovou um projeto de lei que determina a transparência no processo de revisão das tarifas de preços do transporte coletivo em todo o Brasil. Eu pergunto aos senhores que estão na assistência, os senhores sabem por quê? As senhoras, os senhores que estão em casa também, sabe por que a passagem de ônibus em Bagé é tão cara? Alguém sabe? Ninguém sabe. As empresas e a prefeitura não abrem tanto a tarifa, tanto a planilha de reajuste, como os próprios balancetes sociais das empresas de Bagé. É um lucro absurdo, são 25 mil passagens durante o dia. Dinheiro que sai do bolso do trabalhador, da trabalhadora. Já se viu na história desse município políticos envolvidos e aconchavados com as empresas de ônibus, que ganhavam das empresas de ônibus. Olha, eu não acredito que isso está acontecendo hoje. Eu não acredito. Eu confio na honestidade dos agentes públicos do nosso município. O que eu não posso acreditar, Antenor, é que o prefeito não tem até agora decretado a menor o valor. Os municípios estão diminuindo o valor. Bagé ficou R$ 2,50. R$ 2,50 do prefeito não é um prêmio. Não, mas o prefeito, eu vi vereador do PT vindo aqui dizer isso. Não, o prefeito, a empresa pediu R$ 2,60. E o prefeito deixou em R$ 2,50. Mas a empresa vai pedir R$ 10 a passagem. É o lucro dela. Agora o prefeito não pode decretar o aumento. Está aqui, prefeito, o senhor foi, na história de Bagé, o prefeito que mais aumentou o valor da passagem de ônibus. Passou de R$ 1,50 para R$ 1,80, de R$ 1,80 para R$ 2,10, de R$ 2,10 para R$ 2,35, de R$ 2,35 para R$ 2,50. Não teve um outro prefeito na história de Bagé que fez isso.
Esse dinheiro não sai do bolso dele. Sai do bolso dessas 25 mil pessoas que usam o transporte coletivo. É um absurdo. Tem que discutir a fundo. Eu espero, Lelinho, que eu não fique de fora dessa comissão. Que o prefeito não rejeite meu nome. Pela matéria que eu li no jornal, parece que o prefeito vai escolher um nome só. Eu quero estar dentro disso. Se eu não estiver nessa comissão, com a indicação aval do prefeito, eu vou estar pela força do meu mandato. Eu quero conhecer os balancetes sociais das empresas. Eu quero conhecer essa planilha que reajusta o valor que é cobrado de vocês. Eu não recebo favor da empresa de ônibus, nem de empreiteira nenhuma. Minha campanha paga por mim. Faço empréstimo aqui no Banrisul para pagar minhas despesas de campanha. Não devo favor para empresa nenhuma. Nenhuma. Nem de ônibus, nem empreiteira nenhuma. Então, o que me interessa é a transparência. Eu quero saber por que a passagem de ônibus é esse absurdo que é no município de Bagé. Olha, não adianta o prefeito receber, como recebeu os manifestantes, Márcia, e não tomar atitude, não ter ação. É isso que falta no governo, é ação. É muita conversa fiada. Já passou a taxa de promessa. Já estipulou essa taxa. As pessoas querem ver o governo. Passou a eleição. Parem de falar na eleição. A eleição terminou. Agora tem que governar a cidade. Agora tem que cumprir com as suas promessas. Estou vendo o pessoal falar aqui, vamos ver quem é que vai votar contra, a favor dos trabalhadores da saúde. Aquele homem ali sentado, o nome dele é Paulo Veiga. 4 anos ele lutou comigo dentro dessa Câmara, e a maioria de vocês que estavam aqui, porque eles queriam tirar vocês, não agora, já queriam ter tirado há 3 anos atrás. E tem gente aqui que não é partidário, que não é PT roxo, que sabe disso, que tem a consciência disso. Tem outros não. Tem outros que não importa, a verdade está na frente e tu não quer concordar. Mas está ali, ó, pergunte para ele. Sabe por quê que nós temos, hoje, no município de Bagé, 140 agentes de saúde e 109 são amparados pela emenda 51 e só não foram certificados porque o prefeito não certificou. O prefeito não certificou, Cláudia. Lei tem. Sabe por que os senhores e as senhoras estão sendo demitidos? Porque o prefeito assinou 2 TAC. Talvez não saibam o que é TAC, porque eu conheço essa história desde o início. Então a mim não cabe, não cola a demagogia. Em mim não cola o falso argumento. Eu trabalho com a verdade, com os fatos, com os documentos. Está aqui os 2 TAC que o prefeito assinou. Estavam os procuradores agora há pouco aí, inclusive assinaram junto. Um em junho de 2009, outro em junho de 2010. Está aqui assinado, os 2 pelo prefeito. É por isso que vocês estão sendo demitidos. Qualquer prefeito, quer dizer, qualquer não, prefeito zeloso, entendido do assunto, ele sabe que não se assina TAC. TAC é o termo de ajustamento de conduta. É uma nota promissória judicial. O Ministério Público faz isso contigo. Se tu não cumpre, eles vão judicialmente te cobram isso. Prefeito nenhum, qualquer prefeito da cidade menor do Rio Grande do Sul sabe. Prefeito não assina TAC, Eduardo. Tu é procurador, sabe disso? O nosso assinou 2 para demitir vocês. Não foi 1, 2. Mandou o projeto que hoje está na Câmara aqui errado. O projeto que está aqui era para ser contratação CLT. E está contratação estatutária. Como é que vai ficar a indenização de vocês? Vocês sabem disso? Já perguntaram quem é que vai pagar? E vai pagar? Como é que estão as pessoas que vão sair lá da Urcamp? Vão receber como o dinheiro? Tu já dizia isso, Paulo. Eu dizia isso, eu passei 4 anos nessa tribuna dizendo isso. Então, não esqueçam que nessa Câmara de Vereadores
tem pessoas que estudaram, que acompanharam e que conhecem o rito, conhecem os documentos. Se tiver a garantia de que os senhores serão indenizados e as senhoras serão indenizados, que serão recontratados, não precisa ter nome na lei. Não, o antenor não falou nisso. Tenho a certeza, quem sempre lutou pelos trabalhadores da saúde jamais vai virar as costas. Eu jamais virarei as costas. Eu jamais virarei as costas, Paulo. Agora, não admito que venho nesta tribuna dizer que a oposição é culpada. Muito pelo contrário, estou concluindo. A oposição de Bagé é a melhor oposição que um prefeito poderia ter. Nós nunca trancamos projetos importantes para o município. Nunca, nenhum. Diferente do que o PT fez ao longo da sua história. Nós nunca obstruímos o desenvolvimento da nossa cidade. Nós sempre ajudamos Bagé e continuaremos a fazer isso. Agora, o que está errado, está errado. O que é ilegal, é ilegal. E para isso, eu não me presto a botar meu voto e tampouco dar discurso. Muito obrigado. Obrigado, vereador de volta.